Muita gente fala sobre o modelo americano de vendas, de ter exclusividade, de como é que são feitas as parcerias. E fica parecendo que tudo aqui nos Estados Unidos é um sonho. Mas será que é isso tudo mesmo? Pera aí, vamos bater um papo aqui com quem realmente entende do assunto de vendas de imóveis aqui nos Estados Unidos e vamos tirar todas essas dúvidas. Olá, sejam todos vocês muito bem-vindos a mais um podcast comigo, Fábio N, diretamente do canal do Corretor Máquina de Vendas. E hoje, vocês viram, eu tô num lugar meio diferente, não estamos no nosso estúdio normal na hora. Eu tô pegando carona aqui e tô com meu querido amigo Ricardo Molina. Obrigado cara, pela visita, cara. Manda pra caramba. E eu sou tão abusado que além de eu vir aqui, pedir o tempo do cara, ele tá morrendo de atrasar, tem que fazer uns business lá em Miami. Eu ainda pedi pra ele me emprestar a estrutura inteira, tá a galera dele aqui filmando a gente, mas... Ricardo, brigadão de coração. Imagina, pelo teu tempo. Você sempre, eu acompanho muito teu conteúdo, tenho uma admiração muito grande pelo trabalho que vocês fazem aqui na Talent, aqui em Orlando. E, cara, bom, vamos lá, vamos conversar um pouquinho aí. Primeiro, eu queria entender como é que foi essa tua vinda aqui para os Estados Unidos. Você já era corretor de imóveis no Brasil? Como é que foi essa decisão, essa transição? Eu era, cara. Na verdade, eu entrei nesse mercado porque eu comecei a construir, né? Quando eu decidi mudar para Ubatuba, litoral de São Paulo, tem pouca coisa para se fazer lá, né? Então eu decidi ser construtor. Eu venho da área de engenharia de computação, da área de TI e tal. Em Ubatuba, comecei a construir e eu construí alto padrão. Isso foi em que ano, desculpa? Foi 2004, mais ou menos. Tá. 4 ou 5. Uhum. 4. E eu comecei a construir, eram imóveis mais caros e eu recebi imóveis de menor valor como parte de pagamento. Né? Então eu pagava comissão para receber esses imóveis, depois comissão para vender esses imóveis. Então eu decidi tirar meu cresci lá. Né? E como eu tinha o escritório da construtora, decidi também abrir uma imobiliária lá em Ubatuba. Né? Aí fechei logo depois de uns 7, 8 meses. Fechei não, né? Mas continuei só para os meus negócios. Mas você chegou a montar a equipe lá? Cheguei, tinha 4 corretores lá. Mas no Brasil, você que está aí ouvindo a gente deve saber, a gente toma muito bypass de cliente lá, né? É chapéu, né? É isso aí. A gente leva um chapéuzinho às vezes. Se deixar, o cliente passa a gente para trás. Cara, mas era demais. Eu não estava acostumado com isso, né? Porque cidade de litoral, praia, então vende muito apartamento barato. Então os corretores saíam com os clientes, iam mostrar os apartamentos. Um mês depois, estava o cliente morando no apartamento e ter comprado com você. Morando não, né? Usando. Uhum. Aí você descobria que ele voltava no prédio, pegava o telefone do proprietário com o zelador. O zelador cobrava R$500, né, não sei o quê. Aí eu negociava direto com o zelador e tal. Isso me chateava muito, porque era 70% dos clientes, cara, te davam chapéu. Aí eu falei, não é justo, não vou manter equipe de corretor para isso. Aí continuei com a imobiliária só fazendo negócio meu. Em 2010, eu vim para cá fazer um ano sabático. Né? A minha ideia era comprar um veleiro, dar a volta ao mundo e tal. Mas logo depois da crise, da bolha imobiliária daqui. Né? Estava tudo barato, né? Barato. E o dólar estava barato. O dólar era 1,80, cara. E aí no meu primeiro ano aqui eu vendi 34 casas. Assim, sem querer. Sem querer. Cara, né? eu quase comprei uma casa aqui em Orlando também em 2010. Era a casinha de $80 mil, bicho. Um financiamento... Você sabe, eu tinha uma empresa de turismo que vendia ticket da Disney. E eu brinco. Era mais fácil vender uma casa do que um ticket da Disney, você acredita? Porque o cara chegava aqui, vou te dar um exemplo. Um ano antes de eu vir para cá, eu tinha comprado um apartamento num bairro de São Paulo que é a Pompeia. Sim. 2 dormitórios na planta. Paguei R$600 mil. Aqui, no ano que eu cheguei, comprei uma casa de 6 dormitórios com piscina por $290 mil, com o dólar a 1,80, dava 500 e poucos mil reais, né? Então o pessoal que vinha do Brasil, o imóvel no Brasil estava caro, achava o imóvel aqui muito barato e comprava fácil, né? E o ticket da Disney sempre foi caro, né? Então a pessoa ia comprar um ticket... Hoje é $160 um dia na Disney, né? E foi assim, cara. Então nesse ano de 2010 eu vendi 34 casas, no outro ano 50 e poucas casas. Aí decidi ficar e estabelecer a imobiliária aqui. Legal, cara. E tá bom, beleza. Você já me explicou que a primeira diferença é que lá você tomava chapéu e aqui não. Mas aqui você vendia principalmente para brasileiros ou para americanos? Não, no começo só brasileiros. Uhum. Porque eu comecei um negócio aqui de alugar casa de férias para brasileiro. Tá. Não tinha o Airbnb, né? Tinha, mas não era conhecido. Acho que o Airbnb começou a estourar em 2013 ali, né? Por aí. Então ninguém conhecia e tal.
E o brasileiro começou a aprender as vantagens de alugar casa de temporada, né? E eu comecei esse negócio aqui. Tanto que eu tenho até hoje uma empresa, o domínio casanadisney.com.br é meu, né? Então ninguém fazia isso, eu comecei a fazer. Então os próprios brasileiros que alugavam essas casas de férias tinham interesse de comprar. E eu vendia para eles, e depois que vendia, comecei a administrar também essas casas aqui numa segunda empresa que eu montei, que foi a Inovari Homes. Que legal. E tá bom, então você começou a focar mais com brasileiros, havia uma demanda muito grande, mas depois isso aí foi andando, né? A gente foi olhando. Mas e aí, quando veio crise lá no Brasil? Porque primeiro a gente estava com uma questão que foi atípica, que foram alguns anos. Eu mesmo eu falava, cara, não faz sentido, eu não andava mais no Brasil, só vinha pra cá, porque com o dólar barato do jeito que tava, a gente chegava aqui, eu fiz viagem que eu falava assim, cara, era aquele negócio de rico, assim, jogando dinheiro mesmo, porque andava de limusine, fazia porque era barato, entendeu? Barato. Mas depois veio ali o PT, teve os embrólios dele lá e tal, e aí começou a crise lá no Brasil, ali 2015, 2016. E aí, esse fluxo de brasileiro continuou vindo? Como é que foi quando o dólar subiu, quando tudo isso aconteceu? Então, mudou, né? Porque antes, até 2015 e tal, até o governo Temer, era um brasileiro que estava com dinheiro, né, e estava investindo aqui em imóveis de temporada e investimento. De 2015 para frente, começou o pessoal mudar para cá. Desistir do Brasil, né? Desistir do Brasil. Então, no começo, eles iam como estudante, depois conseguiam brincar aqui. Aí eu fiz depois... isso, eu vim em 2018. Você veio de estudante? Vim de estudante, e aí depois a gente estava olhando, só que aí minha mulher não se adaptou muito, não quis ficar. Mas logo depois teve uma mudança num visto importante aí no EB2NW, que abriu a porta para muita gente, né? Então hoje, quem é imigrante qualificado, isso quer dizer quem tem graduação, 10 anos de experiência, ou pós-graduação, ou algum destaque na área, hoje acho que nunca foi tão fácil ter um green card, né, como agora. Então o pessoal começou a imigrar para cá. Então mudou meu público, aumentou o número de vendas, né? Mas hoje eu diria para você que mais da metade que eu vendo, metade do que eu vendo, é o pessoal mudando para Orlando, né? E a outra metade continua sendo investimento. Então o cara qualificou ainda mais, né? Porque já era um cara qualificado, agora ainda mais porque ele tá vindo com família, com não sei o quê. Eu conheci muita gente aqui também, na época que eu tava morando, eu morava em Miami. Eu gosto muito de Orlando, mas aqui parece que... Se lá já parece que tá de férias o tempo inteiro aqui, então... aí eu acabei ficando por lá. Mas... e aí eu vi, cara, como tem brasileiro rico também que vem pra cá, né? Pessoal, eu diria assim, ó, a imigração brasileira está dividida em 3 grupos, né? Uma que sempre existiu, que é aquele pessoal mais trabalhador, operário, pessoal que vem para limpeza, para obra, né? Que a maioria das pessoas, né? Sempre teve, né? E é antigo esse fluxo. O pessoal ia muito para o norte, lá para Massachusetts. Sim. A gente até brinca, né? Que o governador Valadares inteiro está lá em Boston, por exemplo. Então isso é comum. Nessa época aí que o Green Card começou a ficar ok e tal, 2014 para frente, veio muita gente endinheirada. Então, gente que inclusive não precisa trabalhar aqui, vive de renda que tem no Brasil. Então são empresários. Eu conheci muita gente nesse perfil. Muita gente veio por segurança também. Eu conheci vários empresários que o cara falou assim: puta, minha mulher foi sequestrada 2 vezes em São Paulo. Vai, sequestro relâmpago e tal. E aí falou: não dá mais Brasil. Então é assim, profissional liberal bem sucedido, médico. Hoje tem médico que o cara mora aqui, dá consulta online aqui 15 dias, vai para o Brasil, faz cirurgia 15 dias, volta e assim vai. Eu tenho vários clientes assim. Mas a novidade desses últimos anos é a classe média e o pequeno empresário brasileiro vindo para cá, né? E é isso que eu nunca teve tanto, e agora eu diria para você que a predominância dos meus clientes é desse público aí. De classe média. Classe média, funcionário público, largando emprego, o cara que tem uma empresa pequena, uma franquia, sabe? Dentista, engenheiro, os caras estão vindo de mala e montando business aqui? Montam business, vão trabalhar. Quem tem idioma bom, quem tem inglês bom, consegue emprego fácil, né? E gosta de trabalhar empregado, né? Mas muita gente montando business. Hoje, você quer ver, ó, os brasileiros dominam alguns segmentos em Orlando. Revenda de carro, né? Hoje a maioria é brasileira. Tem muito administrador de propriedade, tem muito corretor de imóveis, né? Restaurantes, está crescendo o número de restaurante brasileiro.
Então é esse tipo de negócio que eles vêm montar aqui, né? E, cara, e falando em corretor de imóveis, eu queria fazer um paralelo aí. Como é que é o processo? Por exemplo, lá no Brasil a gente sabe que tirar o Cresce é uma coisa bem simples. É uma carreira, inclusive, que eu falo muito sobre ela, eu ensino muito a galera a respeito de como ganhar dinheiro no mercado imobiliário. E eu tenho uma admiração muito grande pela carreira de corretor de imóveis. E no mundo inteiro eu tenho uma admiração, mas especialmente no Brasil, porque é uma carreira que permite um upgrade social muito rápido. Então, não é fácil ser corretor de imóveis, há muito desafio, principalmente o pessoal que às vezes está acostumado a ser CLT, tem um emprego de carteira assinada e passar por a incerteza de ser corretor, mas ela tem essa possibilidade do cara crescer muito e crescer muito rápido. Mas, ao mesmo tempo, tem concorrência pra caramba, é muita gente e lá não é difícil, a barreira de entrada é pequena. Como é que é para ser corretor de imóveis nos Estados Unidos? O processo é simples desse jeito? Quanto tempo leva? É até mais simples para virar corretor, né? Porque aqui vale a pena a gente destacar que tem uma primeira diferença. É que você tem dois tipos de corretor. Você tem o associado de vendas e você tem o broker, né? Uhum. Então, também é um curso pós-secundário, né? Então aqui você precisa ter segundo grau também, como no Brasil, mas você faz um primeiro curso de 60 horas, mais uma prova de 3 horas no estado, e aí você recebe a tua licença. Mas essa licença ela vem inativa. Aí você tem que procurar um broker, né, que é um corretor mais experiente, que é o cara que é responsável por uma imobiliária, e ele é que ativa a tua licença. Então, ele te supervisiona por esses 2 anos. Não dá para você tirar... 2 anos, né? 2 anos. Não dá para você tirar o Cresce e abrir sua imobiliária, como acontece no Brasil bastante. Sim. Então, você trabalha para um broker por 2 anos. Nesses 2 anos, você vai ter que depois fazer um outro curso, uma outra prova para recertificação do teu curso. E depois disso, se você quiser virar broker, né, na Flórida, depois de 2 anos, você faz um outro curso que é um pouco mais extenso, faz uma outra prova, e aí você vira broker e pode abrir a sua imobiliária. Mas eu posso trabalhar sozinho, como o que a gente fala no Brasil de corretor autônomo? Se for broker, sim. Como broker eu posso. Eu não sim. tenho uma exigência de ter um escritório, de ter... Não, eu tenho a minha licença Você tem como broker. algumas exigências. Você pode trabalhar em casa, desde que na tua casa tenha uma sala fechada para fazer uma reunião com o cliente. É a única exigência. Entendi. Né? Então, algum espaço físico, alguma necessidade... Fechado. Pode ser em casa, mas você tem que ter um escritório fechado para atender um cliente, né, com privacidade, sem que ninguém ouça a conversa que você está tendo com aquele cliente. Entendi, legal. E cara, tem muita coisa que o pessoal fala no Brasil a respeito de ser corretor de imóveis e vendo um lado americano, principalmente porque existem hoje algumas franquias, a Remax é um exemplo delas, né? E prega muito um modelo de exclusividade, Isso. um modelo que é mais baseado nesse modelo americano. Como é que funciona isso? Quando a gente está fazendo uma venda, porque você trabalha muito com imóvel novo também, né? Também. Das construtoras, mas vamos falar com o que a gente chama lá no Brasil de terceiros, avulsos, tem vários nomes aí, que é a revenda, né? Como é que funciona esse processo? É sempre com 2 corretores, igual vê nos programas lá da televisão? Como é que funciona? Não é sempre, eu diria 99% das vezes, né? Talvez seja a principal característica do mercado, que é a exclusividade, que não tem no Brasil. No Brasil se perdeu isso, né? Porque a gente falou como ser corretor de imóveis, ser Sales Associate. Mas se você quer entrar na Associação Nacional de Corretores, que é o órgão de classe que disponibiliza muitas ferramentas para a gente, e a gente vai virar um Realtor, né, que é uma marca registrada, você tem que seguir algumas regras. E a Associação Nacional, para trabalhar com eles, ela estabelece relações de exclusividade, principalmente no listing, né, no anúncio de um imóvel para venda. Isso é uma coisa que acontece raramente no Brasil e que hoje eu vejo como é saudável aqui. A principal ferramenta, né, que a ANAR oferece para nós é o MLX, que é um grande banco de dados que praticamente todos os imóveis de revenda à venda na cidade são lançados nesse imóvel. Para entrar nesse banco de dados, o corretor tem que ter um contrato de exclusividade de venda, senão não pode listar. Então, todo proprietário acaba oferecendo exclusividade, porque essa ferramenta ela é fantástica, né? No minuto que eu ponho ela o imóvel no sistema, ele vai para 50 mil corretores aqui da região da Flórida, para 400 mil corretores dos Estados Unidos, e alimenta esses portais que todo mundo conhece, o Realtor, o Zillow, né? Então, uma ferramenta de publicidade assim incrível, né? Só o corretor tem acesso. E aí isso faz a gente vender o imóvel muito mais rápido,
né? Esse sistema também ele permite a gente deixar pesquisas programadas. Então, se eu estou procurando uma casa para um cliente meu que não está no mercado agora, eu deixo a pesquisa programada. Assim que um colega lança esse imóvel, eu sou notificado na hora, eu vejo que o imóvel entrou, eu já falo com o cliente e tal. Então, para você ter uma ideia, né, o tempo médio de venda de um imóvel nos Estados Unidos, para entrar em contrato, é de 45, 60 dias. Para concluir a venda é 90 dias. Então, o imóvel ganha muita liquidez. O giro aqui é muito rápido. O giro é rápido. Né? Então, a gente ganha no volume, né? Em contrapartida, a gente oferece metade, aqui é o padrão, você oferece metade da comissão para o corretor que está trabalhando em parceria com você, né, americano. Então eu brinco assim, a gente ganha metade, mas vende o dobro, né? Então, no final das contas, eu acho que vale a pena. E de onde que você consegue sua rede de relacionamentos para poder conseguir os imóveis e conseguir esse contato com os proprietários? Eu acho que o principal, carteira de cliente, né? A rede de relacionamento é o principal. Hoje em dia, redes sociais, né? Anúncios, tem várias estratégias, marketing direto, você mandar carta para o cliente, né? Aqui tem uma coisa que não pode fazer, que no Brasil pode, que aqui chama soliciting. Você não pode nem ficar ligando para as pessoas. Lá no Brasil a gente chama de lista fria, né? Ficar que ninguém que te pediu, né? Exatamente. Tem que ser tudo opt-in, né? É isso aí. Aqui, se você ficar ligando sem autorização, tem multa estadual de $10 mil, multa federal de $11 mil. É caro. Então você não pode fazer isso. E também não pode bater na porta do cara. Perguntar, quer vender sua casa e tal. Então tem que tomar esses cuidados. Mas, como também não pode sair pondo folheto na caixa de correio de ninguém, sabe? Então você tem que mandar as comunicações por correio, para o correio entregar para o cara, né? E fazer eventos, né, em comunidade. Você vai nas feirinhas locais, você monta uma barraquinha e tal. Essas coisas que a gente tem que fazer. E hoje em dia, né? Rede social hoje traz muito cliente. É o que é o maior. Cara, tá. Você comentou até a respeito sobre os portais imobiliários daqui, né? Que lá no Brasil a gente tem o Zap Imóveis, OLX e tal. Aqui tem Zillow, Realtors e tudo mais. O Zillow eu acho muito interessante e vários deles têm essas possibilidades que você consegue ver todas as transações que o imóvel teve, inclusive históricas, né? Você consegue ver os preços que os imóveis foram vendidos. Mas isso não é do Zillow, você sabe. Sim, é por conta dos listings que ele se baseia. É por conta ele pega a informação, né? Do banco de dados público, ele pega aquilo da prefeitura. Tudo aquilo é público. Né? Sim. Na verdade, e aí eles tiram dali e consolidam na. A ideia de ser público é meio mundial. No Brasil também. É porque lá a gente vai fazendo meio de qualquer jeito. E a outra coisa que acontece é que no Brasil não tem um número único. Teria a matrícula do imóvel, mas a gente não utiliza a matrícula publicamente. E aqui não, né? Aqui tem um número, então o número é aquele imóvel aquele. Não, que no Brasil, não tem triplicado o mesmo imóvel. Né? Eu saí do Brasil já tem 13 anos. Né? Na minha época, assim, é público, mas não é acessível. Você tem que ir lá fisicamente. Não. Você tem que pagar para tirar uma certidão de uma matrícula lá no cartório, né? Aqui não tem cartório, começa por aí. Então já é tudo mais fácil. Graças a Deus. Tudo isso está na internet, para qualquer pessoa ver de graça. A escritura de uma casa está no site da prefeitura, qualquer um pode entrar, ver e baixar na hora de graça, entendeu? Então é daí, desses bancos de dados públicos, que o Zillow pega as informações e consolida numa interface que é fantástica, né? O portal deles. Mas eu vi também algumas coisas quando eu estava procurando imóvel aqui que eu achava que não tinha. Mas eu não sei se é uma coisa cultural, Miami, porque tem mais imigrante de tudo quanto é canto e tal. Mas, por exemplo, lá eu via phishing, que é aquele de não ter mais o imóvel e o imóvel não está mais disponível e o cara continua fazendo anúncio, até porque ele não é ele o captador, não é ele o corretor que tem o imóvel, né? Ele está anunciando o imóvel do outro colega, que seria para fazer parceria, você liga para ele, não tem mais. Já vendi ontem, mês que vem está ainda anunciado. E tal. Então, a grande diferença, assim, tem, mas é pouco ir para os caras que são mais arrojados. Por quê? Porque quem é pego fazendo isso pode ter rapidamente a licença suspensa ou cassada, né? Então o pessoal evita. Mas no portal oficial, por exemplo, do MLX, você não consegue fazer, você é punido rapidamente. Mas no Zillow, por exemplo, que é um portal comercial, ele pega as informações oficiais do MLX, mas ele permite anúncios pagos também. E aí que o pessoal faz phishing, entendeu? Eles pagam para ter um anúncio de um imóvel que não está realmente listado lá no MLX, então eles põem preço baixo, etc., só para fazer lista de interesse. Né? Porque não pode fazer isso de ficar ligando, né? Não pode. E phishing pulos, também não pode fazer. Você não pode anunciar um imóvel que você não tem. Então o pessoal está sempre no limite da malandragem. É um imóvel que teve uma época,
e que ele vai usar a desculpa assim, eu esqueci de tirar, etc, tal, entendeu? Porque se for pego fazendo um anúncio falso, você entendeu? Vai ser punido. Entendi. E, cara, uma outra coisa que acontece também do pessoal perguntar muito, e eu acho interessante, porque eu, por exemplo, no Brasil, eu prego muito que os corretores eles saiam para visita com os clientes. Existe muito esse lance de, mas eu não sei se o cliente tem dinheiro, eu não sei se o cliente realmente tem um interesse verdadeiro. E quando eu boto metodologia para o corretor, a minha premissa é assim, eu vejo dentro da minha imobiliária, eu tenho dezenas de corretores que trabalham comigo associados dentro da minha empresa e estou acompanhando, estou dentro de imobiliárias no Brasil inteiro. E um lance que eu vejo muito acontecendo cara, o corretor que ele tenta falar assim, não, eu só vou sair, eu vou filtrar muito cliente, eu vou sair só com aquele cliente perfeito, ele acaba não vendendo no final do mês porque tem pouco cliente para poder conversar. Então eu acabo incentivando, não, cara, vai para visita mesmo sem saber, porque você vai dar viagem perdida, mas algumas vão dar certo, as que darem certo pagam a conta. Mas aí muita gente fala, não, eu acho que o certo era o cliente pagar por visita. Porque aí tá me pagando. E eu que vim do turismo, você até comentou que também veio do turismo, a gente teve muito problema no turismo quando mudou a forma de cobrança nossa dos nossos ganhos. Porque antes a gente ganhava por success fee, era um fee quando a gente realmente fazia a venda, ganhava 10% e tal. E depois isso foi mudando. Inclusive, eu te pago por emissão, mas acabou estragando muito a rentabilidade do setor do turismo. E quando eu vejo essas propostas assim, o pessoal falando no Brasil, eu falo, não, cara, eu prefiro continuar ganhando minha comissão do que fazer esses transactions fees, né? Por qualquer transação. Como é que é isso aqui nos Estados Unidos? Tem cobrança para sair para visitar? Como é que funciona? Cara, dentro do corretor americano típico e do cliente americano, comprador americano, é até comum você ter o que a gente chama de retainer fee, que é uma cobrança adiantada, $500, $1.000, por exemplo, que mais ou menos serve para filtrar aquele cliente que está verdadeiramente interessado em comprar um imóvel daquele que não está. Porque como é diferente do Brasil, você vê aqui, você não precisa, né? Vamos voltar um pouquinho. Como é no Brasil? Você já sai de casa pensando em entrar em 4, 5 imobiliárias no mesmo dia, porque cada uma vai ter um imóvel para te oferecer. É aquilo que eles cliente, né? O cliente, ele já sabe, falou, olha, eu vou passar em 4, 5 imobiliárias, porque cada imobiliária vai me mostrar um imóvel diferente, que é aquilo que a imobiliária tem no inventário. Nos Estados Unidos é diferente. Como tem um banco de dados com tudo à venda, o único corretor, ele pode oferecer todos os imóveis do mercado e já vai trabalhar em parceria com quem está vendendo, né, com o listing agent. Então ele escolhe o corretor aqui pelo nível de confiança que ele tem, pelo nível de serviço que ele oferece. E quando já conhece, o americano não estranha, né, já começar e ficar com um único corretor e talvez até pagar um retainer fee de $500, $1.000. O brasileiro praticamente não aceita isso. Então ele vem ainda com a cabeça errada, né, de usar 2, 3 corretores. Ele só se toca da diferença quando ele vai no segundo corretor e o segundo oferece a mesma coisa do primeiro. Porque a lista é a mesma, né? A listagem é a mesma. Porque um bom corretor ouviu o que você quer, né? O bom corretor é aquele cara que sabe ouvir, né? Não é o cara que sabe vender. Então, se eu entendi bem o que você quer, eu vou no banco de dados, eu acho exatamente o que você quer, o segundo corretor acha o mesmo, o terceiro acha o mesmo, aí ele começa a ver que ele está causando um conflito entre os corretores. Por quê? Imagina você ter que chegar para o segundo corretor e falar, poxa, mas eu já vi isso aí com Molina. Aí o cara fala, pô, mas você já passou em outro? Aí vai no terceiro e fala, pô, eu já vi isso com Molina e com Fábio. Então ele está usando o tempo do corretor, né? E um dos 3 vai ficar sem receber, concorda? Sim, claro. Quem trabalhar sem receber vai ficar bravo. E aqui nos Estados Unidos pode até, se tiver bem documentado, pode até processar o cara, você entendeu? Por ter tomado o serviço dele, né, e não ter comprado com ele. Outra coisa que o brasileiro erra muito, né? Ele vira para você e fala assim, pô, mas você viu um imóvel comigo, comprou quanto? Fala, não assinei nada com você. Quem disse que precisa assinar alguma coisa comigo? Nos Estados Unidos, o simples fato de você começar um relacionamento verbal, né, oral, na presença de 2 testemunhas, é um contrato válido. Né? Então, se eu quiser, a gente não faz isso porque ia processar 3, 4 por dia, né? Brasileiro. Eu posso ir na corte e exigir do cara o pagamento, né, de comissão, do meu tempo de serviço. Então, essa é uma das diferenças que eu gosto muito de falar. Quando o brasileiro vem para cá, o que ele pode fazer, o que ele não pode? O que ele pode? Pode conversar com 3 ou 4 ou 5 para testar o nível de conhecimento de cada um. Mas ele tem que escolher um para começar a ver casa. Entendeu? Fala, bom, então acho que eu gostei mais do Molina. Esse cara me passou mais confiança.
vê casa só com Molina. Se você, no final, falar, olha, não tá legal, não achou a casa que eu quis, encerra com Molina e vai para um outro, né? Mas não vem já com a cabeça, acontece muito dos brasileiros. Se você é comprador brasileiro, você vai saber. Você já sai daí agendado com 3, um cada dia, né? E aí quando você chega no segundo dia, você se toca, fala, ixi, Maria, agora eu me meti em confusão, porque o segundo vai mostrar a mesma coisa do primeiro, o terceiro vai mostrar a mesma coisa do segundo do primeiro, e o cara fica naquela saia justa, né, com os corretores. Então, como a gente trabalha com o mesmo banco de dados, né, você não precisa procurar 2 ou 3 corretores. Foca em um só, aqueles que você achar melhor, que você confiar mais. Cara, e esses outros modelos de negócio que aqui nos Estados Unidos pipocam mais modelos de negócio, como startups, o Silicon Valley e tudo mais. E eu acompanhei uns anos atrás algumas coisas começando, tipo aquele movimento iBuyer dos portais, começando a botar cash para poder fazer isso. Tinha uns billboards, uns outdoors assim na rua, que eu via I buy ugly houses e não sei o quê. E como é que foi? Esse negócio andou, venda direta com o proprietário, que é o peer-to-peer. Como é que foram esses modelos? Não, venda direta nenhum prosperou. O que teve muito foi o próprio Zillow, que é gigantesco, né? Montou o Zillow Homes, depois de 2 anos e meio, vendeu, saiu do negócio com um prejuízo de 50 bi, porque são modelos, e tem outros como o Zillow, assim, eles são baseados em modelos matemáticos que avaliam, o computador avalia o preço da região e eles compram casas para fazer pequenos reparos e revender ganhando 2%, 3%, 4%, né? Que ainda é o dinheiro do corretor autônomo que ele tá bypassando ali, né? Num mercado que tinha preço crescente e oferta de imóveis, isso funcionou por um tempo. Quando o mercado aqueceu demais na pandemia, né, os computadores começaram a recomendar vendas para os portais que no final das contas davam prejuízo, né? Então o Zillow Homes fechou com um débito de 50 bi, se eu não me engano, né? Hoje ainda tem Redfin, ainda tem Opendoor, mas é uma tendência aí, né, desses grandes portais. O governo está pensando em regulamentar isso. Por quê? Porque esse tipo de atuação acaba sendo especulativa, né, criando um preço especulativo e empurra o preço para cima, e dificulta a compra de quem precisa da casa para morar, né? Como hoje as próprias cidades estão pensando em regulamentar melhor o Airbnb, porque muitos apartamentos, casas estão indo para o Airbnb e está começando a faltar casa para as pessoas morarem, né? Então são modelos novos, né, que estão sendo tentados aí pelas startups, pelas empresas, mas que trabalham com um bem essencial que é a moradia. Então os governos estão aí de olho tentando equilibrar isso. E inteligência artificial? Você acha que... Porque a gente olha assim, esse negócio do chat GPT e tudo mais que está acontecendo. E cara, num lugar igual aqui nos Estados Unidos, talvez eu ficaria até mais preocupado do que do Brasil, porque assim, com o nível de integração que você tem um banco de dados totalmente integrado, você tem todos os imóveis disponíveis. Para o robô virar e falar assim, cara, eu conheço o seu comportamento de consumo, eu sei que você gosta de restaurante e tal, que você faz tal, o imóvel certo para você era esse daqui. E olha aqui, eu ainda te dou a rota agora. Quer que eu bote aqui no Waze e vamos lá? Cara, eu testando o chat GPT recentemente, eu vejo qual é a grande falha dele. Ele não consegue dar opinião. Você já viu? Sim. Ele consegue juntar informação. Tudo que você puder, fala, olha, pergunta para ele assim, qual é o melhor bairro para morar? Ele não te responde. Agora fala assim, qual é o bairro que tem escola boa? Porque é uma grande diferença. No primeiro caso é opinião. No segundo caso é informação. A inteligência artificial, no nível que ela está hoje, ela consegue buscar informação rapidamente, né, e te entregar isso. Mas dar opinião, cara, é um negócio que eu acho que ainda vai demorar um pouco, que é o que o bom corretor faz, né? O bom corretor, ele entende o contexto do cliente, a necessidade, o desejo, conhece os produtos e ele dá aquela opinião. Eu acho que um dia pode chegar, né, nesse nível, mas não vai ser só no nosso mercado, vai ser em última instância. Imagina um mercado assim, mais sensível. Qualquer coisa de venda, né? Medicina. Medicina, né? Sim, é verdade. Se você conseguir ter uma inteligência artificial, onde você passa todos os sintomas para ela e ela te aconselha um remédio, né? Você chegou no nível máximo de inteligência artificial. Hoje você está na informação. Você manda para o chat GPT, fala, estou com dor de barriga. Ele fala, olha, pode ser 3 coisas. Isso é informação, mas não é opinião. Ele não fala que remédio que é bom para você, né?
Então eu acho que a gente tem uma sobrevida aí. Acho que nós temos aí pelo menos uns 10 anos ainda para o ser humano, né, manter o seu espaço como especialista, consultor, que é o profissional capaz de entender um contexto e dar uma opinião. Acho que até porque a gente mexe também muito, o corretor sabe, né, que ele é meio psicólogo também, às vezes com ele, o cara com a esposa, né, pra ter aquela certeza de bater o martelo. Tem um filme, é O Casamento Grego, filme antigo, tem uns 20 anos esse filme, e ele tem tem uma menina lá que vai casar, ela tem uma frase engraçada, que ela fala assim, o pai fala pra ela, o homem é a cabeça da casa, né, e aí ela fica chateada com isso, e a mãe fala, minha filha, o homem é a cabeça da casa, mas a mulher é o pescoço. E eu acho que no caso de corretor de imóveis, a gente é meio parecido. O cliente, ele vai bater o martelo final no que é melhor para ele. Mas a gente consegue levar o olhar dele, né, de um lado para o outro. A gente tem vários perfis de cliente, né? Tem o analítico, são vários. Tem cliente que chega, sabe mais do que você nem entende porque que ele te procurou, né? Você fala para ele, fala, não, você está errado, eu quero outra coisa. Você vai lá e vende o que ele quer. Tem cliente que é indeciso, cara, né? Se você mostrar 2, ele não compra nenhum. Você tem que mostrar um só, né? Tem de tudo. Mas, sem dúvida nenhuma, a psicologia é uma parte importante do nosso trabalho, né? Para você entrar em sintonia com o cliente, para você entender o perfil dele e a gente chegar no objetivo, porque para todos eles o que eles querem, né? O que eles precisam. Eles querem fazer um investimento, eles querem comprar uma casa para morar, às vezes precisam disso. E quanto mais preparado você tiver para entender o perfil do teu cliente e chegar rápido nesse objetivo final, melhor é. Né? Então, eu acho que eu penso muito na psicologia nesse sentido, né? De entrar em sintonia com o cliente, falar a mesma linguagem dele, né? Quando for o caso, você passa a segurança que falta para ele, quando for o caso, você simplesmente dá a informação que ele precisa para ele decidir, né? Mas é isso aí mesmo. E aqui no mercado americano, cara, você não acha... Tá me falando tudo da vontade, só para o pessoal ficar morrendo de inveja aqui, querendo mudar para os Estados Unidos, mas não tem problema não dentro do mercado? Tem, lógico que tem. Todo mercado tem. Nos Estados Unidos não é ideal. E quais são os pepinos aqui que você vê no dia a dia, assim, de corretor que... Olha, a primeira coisa que eu te diria, assim, como é uma profissão que paga bem, né? Muita concorrência, muita. Eu acabei de falar para você. São 400 mil corretores aqui, né? E todos assim... Nos Estados Unidos inteiro. Nos Estados Unidos inteiro. Né? Muito preparados e atuando fortemente. Então eu sinto que a concorrência aqui é grande, né? E tem os truques também que você precisa saber. Uma grande diferença que tem daqui é em relação à justiça, né? Primeiro, os Estados Unidos são 50 estados, né? E como se fossem 50 países. Eles têm muita autonomia. O corretor aqui tem que ter uma licença no estado que ele trabalha. Eu tenho minha licença na Flórida. Se eu quiser vender no estado vizinho, Georgia, eu tenho que ir lá e tirar outra licença. E aí são outras regras, outras provas, etc. Tá? E na Flórida, por exemplo, a justiça ela não tem presunção de hipossuficiência da parte. Então, como tem no Brasil, aqui na Flórida não tem código de consumidor, não tem direito trabalhista. O contrato que você assinar vale. Não tem cláusula leonina, não tem cláusula abusiva, você entendeu? Então, precisa tomar muito cuidado, porque tem corretor, tem construtora, tem vendedor, né, que põe truques ali no contrato que, se você não estiver preparado, você pode assinar aquilo e perder muito dinheiro. Você quer ver um negócio que eu acho absurdo, né? Eu, quando comprei minha primeira casa, que é essa casa de 280 mil, comprei num condomínio que a área de lazer é privada. Você imagina um condomínio no Brasil, onde a área de lazer é privada, né? Ela pertence à construtora. Depois do condomínio vendido, né, a construtora pode vender a área de lazer, que é um clube, na verdade, para um terceiro explorar. Quem compra esse clubhouse, né, pode cobrar o valor que quiser, pode aceitar membros de fora do condomínio, pode alugar para evento corporativo e suspender o uso temporário dos moradores. Então não é uma área de lazer, é um clube dentro do teu condomínio que tem um dono, né? E no estatuto do condomínio, não está nem no contrato, no estatuto do condomínio, que é uma coisa que você não lê, né? Diz tudo isso. Uhum. Diz tudo isso, né? Então você vê, você vai aprendendo isso. Aí você vai na justiça, a hora que você descobre isso. A justiça fala, não tem nada errado. Você assinou o contrato? Está no contrato, mas eu não li o estatuto do condomínio. No contrato falava assim, recebi, li e concordo aceito com o estatuto do condomínio. E depois, numa outra cláusula, falava, mesmo que eu não tenha recebido o estatuto do condomínio,
Eu sei que ele é um documento público, arquivado no Public Records, que é o cartório de registro de imóveis. Sim. Eu não posso alegar desconhecimento do estatuto para... Então, você tem que engolir a história do Clubhouse privado. Em Orlando, tem pelo menos 10 condomínios que são assim, né? Muitos brasileiros, tem condomínio de brasileiro que é divulgado no Brasil, que o Clubhouse é privado, ninguém sabe, o cara compra sem nem saber. Por quê? Porque você não imagina isso, né? Às vezes anda pouco por aqui, o cara até passa 2 anos e não sabe. Você quer ver outro perigo que tem aqui? É os timeshare, os tempo compartilhado, né? No Brasil existe, mas é mais regulado pela lei. Aqui é contrato. Então muita gente compra timeshare achando que é uma coisa, depois descobre que é outra. Quando quer devolver, não consegue. Timeshare eu acho que é latado em tudo que é canto do mundo que eu conheço. Mas aqui é mais, pode acreditar. Entendi. Querido, e pessoal, o corretor tá vendo a gente aqui e tem cliente, tá pensando em investir aqui nos Estados Unidos, como é que faz? A gente faz muita parceria, né? Assim, então quem tem cliente aí pode entrar em contato com a gente, faz parceria. A gente vai colocar aqui na descrição desse vídeo também os links aqui para vocês poderem conseguir fazer o contato, achar o perfil do Molina aqui. A gente atende junto, mas dentro da proposta da ANAR, né? Que é a Associação Nacional de Corretores. O que acontece? No Brasil, o pessoal tem expectativa de receber 50% da comissão. Como eu te falei antes, aqui recebe 50% da comissão os 2 corretores que trabalham no negócio. Sim. A ANAR, ela define, para quando você tem um cliente, você indica um cliente... É uma indicação. É uma indicação. Aqui é um referral, né, Sim. A gente paga, na média, 25% da nossa comissão por essa indicação. Em alguns casos, né, chega ao limite que eles consideram razoável, 35% da comissão. Mas eu acho 25 alto até. Eu acho que a indicação parte a partir de 10. Eu acho que de 10 a 25%. Aqui a gente estabelece 25%, né? Quando o parceiro ele tem constância, ele manda sempre clientes, etc., e o cliente vem pronto, a gente consegue chegar até 35%, que é o limite que não caracteriza a prestação de serviço ilegal. Por quê? Sim, porque senão você estaria fazendo para um cara que não tem Se a gente paga americana, 50%, né? É como se um corretor do Brasil estivesse prestando serviço, né, sobre imóvel na Flórida sem a licença. Por isso que também não é adequado. Muitas vezes o corretor do Brasil vem junto com o cliente, mostrar a casa e tal. Não precisa pode, tomar né? muito cuidado, né, para não caracterizar exercício ilegal da profissão, que aqui é punido mais severamente do que no Brasil. Entendi. Legal. Querido, valeu? obrigado mais uma vez, então. Fábio, foi um prazer. Espero que vocês tenham curtido mais esse podcast aqui do Corretor Máquina de Vendas, agora aqui nos Estados Unidos. Manda tuas dúvidas aqui embaixo nos comentários, que eu vou estar respondendo também. Vou mandando aqui pro Molina. Tenho certeza, muito bom negócio vocês podem fazer juntos aí também. Obrigado. Tchau, tchau, galera. Valeu, tchau.